E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Marcos e hoje vamos falar sobre algo muito interessante na programação: alocação dinâmica versus alocação estática. Quando falamos sobre alocação de memória, a gente está falando basicamente de criação de variáveis e criação de funções. Isso todas as linguagens de programação têm. Mas algo que a gente não se atenta, muitas vezes nem sabe, é que existem duas formas de fazer essa alocação de memória. A primeira é a forma estática, é a forma mais simples que existe e ela acontece de forma muito direta. Cada linguagem de programação ela tem a sua tabela e nessa tabela tem o tipo de dado e a sua respectiva quantidade de memória necessária. Então, se a gente vai lá, por exemplo, no Java e coloca que a gente quer alocar um inteiro e diz que é a variável idade e coloca lá o valor 19, o Java vai pegar lá a sua tabela, vai pegar qual é o valor necessário para alocar um inteiro e vai pegar aquele valor 19 e vai colocar naquele espaço de memória específico, tá? Em binário, claro. Se a gente quer declarar, por exemplo, um valor booleano, a gente coloca lá boolean, coloca lá is true e coloca lá um valor false ou true. É um exemplo bem tosco, tá? E isso vai desencadear uma atribuição direta, ou seja, ele vai achar um espaço de memória e vai colocar aquele valor lá dentro. É simples, rápido, fácil, sem burocracia. Mas nem tudo pode ser coberto de forma estática, tá? Então é para isso que a gente tem a alocação dinâmica. Na alocação dinâmica, a gente geralmente vai ter ali classes, objetos, coisas que a linguagem de programação ela não tem um controle, ela não tem uma tabelinha para dizer qual é o tamanho específico ou exato daquela variável. Então, o que acontece é o seguinte: digamos que você vai lá no seu Java, C Sharp, C++, cria sua classe e chama essa classe de pessoa. Na sua classe pessoa, ela vai ter vários atributos: nome, peso, idade, altura. E aí, quando você for criar a sua variável, o sistema operacional ele não vai te dar um endereço de memória para você colocar todos esses valores. Até porque esses valores eles não são tão exatos quanto um tipo primitivo, como um inteiro, como um booleano, como um caractere. Ele geralmente são valores bem dinâmicos e que às vezes é meio difícil de você definir onde ele termina. Então, a forma de alocação dinâmica vai permitir que você pegue uma cadeia de endereços, né? E aquela sua variável que você está achando que está todos os dados ali dentro, na verdade ela vai apenas guardar o endereço inicial daquele seu array de endereços que o sistema operacional deixou que você utilizasse. E aí você pode me perguntar: Marcos, mas eu não trabalho no momento ou nunca mexi com linguagem de tipagem forte, eu geralmente trabalho com linguagem de tipagem fraca, né? Tipo JavaScript, por exemplo. E aí eu te falo, isso acontece no JavaScript também. Não significa que porque a tipagem é fraca que ela não tem tipo, tá? O que significa que muitas vezes a linguagem ela esconde de você ou deixa de forma bem transparente para que você não precise se preocupar em tipar a variável. Mas no momento que você chega no seu JavaScript e fala: olha, eu quero uma variável que o nome é idade e tem um valor lá 19. O JavaScript vai perceber que aquele valor é um tipo numérico e automaticamente ele vai falar: então isso aqui é do tipo number. E aí ele vai fazer todo esse processo também. Ele vai olhar na tabela, ver quanto de memória aquele tipo precisa e vai pegar aquela quantidade de memória e pegar aquele valor e jogar lá dentro. É basicamente isso, tá? E a alocação dinâmica também é a mesma coisa, tá bom? Linguagem de tipagem forte e de tipagem fraca também utilizam esse recurso, que é muito poderoso e vocês vão perceber agora. Vamos aqui fazer um exemplozinho no código, rapidinho? Bem, então aqui eu tenho um arquivo e eu vou mostrar para vocês facilmente como o JavaScript lida com essa questão aí de alocação dinâmica e alocação estática e vou mostrar como isso é poderoso e muito interessante de se conhecer, tá? Primeiro ponto.
vou criar uma constante, vou chamar essa constante de idade e vou dizer que essa idade aqui é igual a 19. Legal, vou dar um console.log aqui e vou imprimir aqui a minha idade. A idade aqui é igual a 19, beleza? Não, aqui está com 18, porque eu estava fazendo uns testes antes. Sempre testa. Tá, vamos lá. A idade agora é 19, tá? Beleza. Se eu fizer isso e aqui embaixo eu fizer a idade igual a 20, por exemplo, e der outro console.log, o que vocês acham que vai acontecer? Bom, vai dar um erro, tá? Vai dar um erro porque ele vai me dizer que eu estou tentando atribuir valor a uma variável que é constante. E uma constante você não atribui valor, tá? Agora, se eu mudar um pouco essa variável aqui e fizer que ela seja um array, será que isso vai mudar alguma coisa? Vou botar aqui um array, o meu output não vai mudar de jeito nenhum, mas será que isso muda em algo? Vamos ver? Opa, idade 1 não, né? Idade 0, vamos lá. Vamos ver novamente. Agora funcionou. Ele era 19, aí eu mudei e ele virou 20. O que está acontecendo aqui? Bem, no JavaScript todo array é alocado de forma dinâmica. Significa que o que fica guardado nessa variável idade não é o valor 19, mas o endereço de memória que esse array inicia, tá? Então, contanto que eu não modifique o endereço de memória que o array inicia, o JavaScript vai me permitir fazer qualquer coisa com esse array. Quer ver só? Eu posso dizer então que a variável idade, né, agora o array idade, vai ter uma segunda posição, vai ter uma posição, né, no index 1 e que essa posição vai ter a idade 22 e que vai ter uma terceira posição que vai ser 25, tá? Aí, modifiquei aqui sem querer, mas era para ser uma terceira posição, tá? Que vai ser 25 e assim sucessivamente. Porém, se em algum momento eu chego aqui e faço que idade vai ser igual a um novo array de 3 posições, uma nova array de 3 posições, e dou um OK aqui, ele vai me dar aquele mesmo aviso, tá? Dizendo que eu estou tentando atribuir valor a uma variável constante. Então, a gente percebe que o que vale na alocação dinâmica é o endereço de memória que está sendo referenciado naquela variável e não necessariamente o valor que ela carrega, que aquele array carrega, né? Os valores que estão ali mesmo, tá bom? Vamos fazer um último exemplo? Beleza, vamos fazer o seguinte, eu vou apagar isso, vou criar uma constante chamada pessoa e vou atribuir aqui um objeto para essa pessoa, né? E aqui, beleza, o Copilot me deu um esboço aqui de uma pessoa, eu vou apagar esse endereço e vou adicionar aqui a altura. E basicamente vai ser isso. Então eu tenho uma pessoa com o nome João, idade 25, altura 1,75. Se eu dou um console log aqui, pessoa, você vai ver que aparece tudo direitinho. Se aqui embaixo eu resolvo adicionar um novo atributo nessa minha pessoa, como a cor dos olhos, né? Vamos lá, eu faço pessoa.olhos
igual a castanhos, né? Aí eu vou criar aqui novamente um console log e você vai ver que eu não salvei, né? Você vai ver que eu não salvei, mas assim que eu salvar, você vai ver que óleos castanhos foram adicionados, né? E eu posso, inclusive, se eu quiser, modificar aqui a altura da pessoa. Então, eu boto pessoa.altura igual a 1,80 e console log pessoa novamente. Então, a gente vai ter aqui então que a pessoa tem 1,80 m. Então, diversos console logs ele me deu diversas informações diferentes, tá? E eu posso inclusive fazer uma coisa, tipo pessoa.delete, não é, na verdade é o contrário. Eu posso fazer exatamente isso, pessoa delete pessoa idade. E se eu fizer isso aqui e salvar, você vai ver que pessoa deixa de ter idade aqui. Então tudo que está dentro de pessoa eu consigo mexer, eu consigo mover, eu consigo alterar. Mas se eu por um acaso decidir fazer isso aqui, ó, pessoa igual a um novo objeto, por exemplo, aqui o próprio Copilot me dá a resposta, né? Ele fala, olha, isso aqui vai dar um erro porque não é possível atribuir um novo objeto para uma variável pessoa. Então, mas eu vou aqui do mesmo jeito, eu vou aqui rodar e você vai ver que eu vou. Então, se eu rodo aqui, eu vou receber um erro de tentativa de atribuição a uma variável constante. Então, novamente eu digo, o que importa não é o que está dentro do meu objeto, o que importa é a memória que está sendo referenciada, é o endereço de memória que está sendo referenciado, tá bom? Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido bem instrutivo, divertido, que vocês possam ter aproveitado bastante. Não se esqueçam de se inscrever, de deixar um comentário. E aí, ficou com dúvida? Querem um segundo vídeo explicando mais a fundo? Querem que eu traga aqui mais exemplos com outras linguagens? Quem sabe trazer esse mesmo tipo de exemplo, só que em C, né? Para vocês verem realmente ali o endereço de memória, como é que a gente faz para acessar os dados e tudo mais. Querem isso? Deixa aqui no comentário, eu vou ler e aí eu posso planejar algo bem legal para a gente fazer aqui no canal, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, ativar o sino para não perder nenhuma notificação e a gente se vê na próxima. Valeu!